É com grande satisfação que vejo o vosso desejo de aprofundar ainda mais nos domínios do inconsciente, onde os sonhos se manifestam como a própria linguagem da alma. Preparem-se e juntos, vamos transcender a superfície e tocar as profundezas abissais da psique. Permitam-me que esta voz ressoe em vossas mentes como um convite à introspecção e à revelação. Os sonhos e a linguagem da alma, por Carl Gustav Jung, um convite ao mistério e à profundidade da psique. Fechem os olhos por um instante, meus caros. Respirem profundamente, sentindo o ar que preenche vossos pulmões e o peso do dia que se esvai. Sou Carl Gustav Jung, e nesta jornada serei vosso guia por um dos territórios mais sagrados e enigmáticos da experiência humana. O mundo dos sonhos. Ele não é um mero resquício da vigília, mas um portal para a totalidade do ser. Os sonhos não são, em sua essência, fantasias noturnas sem propósito ou meras confusões de um cérebro adormecido. Longe disso. Eles são uma linguagem primária, um conjunto de mensagens codificadas, talvez a mais antiga forma de sabedoria que reside em nós. Eles servem como uma ponte direta entre a consciência efêmera do ego e aquilo que pacientemente dediquei minha vida a explorar e nomear. O inconsciente coletivo, uma dimensão psíquica universal que todos partilhamos, uma vasta tapeçaria tecida com imagens, símbolos e arquétipos eternos. Capítulo 1. O que é o sonho? A dramatização simbólica da psique. Um sonho é muito mais do que uma simples história narrada pela mente em repouso. É, antes de tudo, uma dramatização simbólica de tudo aquilo que pulsa e se agita em nossas profundezas psíquicas. Ele emerge com uma autonomia surpreendente do inconsciente. Essa realidade viva busca expressar algo que o ego consciente, por sua unilateralidade inerente, ainda não apreendeu ou se recusa a aceitar. O sonho é o mais honesto dos mensageiros. Ele não se curva à vaidade ou à conveniência. Ele não adula nem se cala diante do que precisa ser visto. Ele implacavelmente revela. Sua função é trazer à luz o que está oculto, o que foi reprimido, ou o que simplesmente ainda não alcançou a percepção consciente. Ao sonhar, vocês não estão meramente fabricando um enredo aleatório, produto de uma mente ociosa. Estão, na verdade, revelando um enredo interno profundamente significativo, um drama que se desenrola nas camadas mais remotas da vossa psique. E é vital compreender que esse enredo não pertence apenas a vocês. Ele carrega consigo uma vasta bagagem arquetípica que pertence à herança psíquica da humanidade inteira. Sonhar é, em sua essência mais profunda, participar da memória viva e da experiência primordial da espécie humana. Capítulo 2. Por que sonhamos? A função compensatória e a busca pelo equilíbrio. Se buscam a razão para o ato de sonhar, comecem por inquirir: o que dentro de mim ainda não está desperto? Que parte da minha totalidade foi negligenciada pela luz da consciência? O sonho não é uma ação volitiva, ele nos sonha. Ele emerge como uma força autônoma da própria psique, impulsionado por uma necessidade intrínseca de buscar o equilíbrio e a totalidade. Sonhamos porque a consciência, por sua natureza focalizada, é inerentemente unilateral. Ela privilegia certos aspectos da realidade em detrimento de outros, criando desequilíbrios. O inconsciente, através dos sonhos, atua como um sistema de autorregulação, buscando compensar essa unilateralidade. Se a vida consciente de um indivíduo é excessivamente racional e lógica, o sonho pode apresentar imagens de grande intensidade emocional ou irracional. Se, por outro lado, uma pessoa está imersa em emoções descontroladas, o sonho pode trazer elementos de ordem ou razão. Sonhamos para compensar, para equilibrar os opostos, para alertar sobre perigos psíquicos ou atitudes desfavoráveis e para guiar em nossa jornada de vida.
O inconsciente é dotado de uma sabedoria ancestral, mas sua linguagem não são as palavras do intelecto. Ele fala em imagens, em símbolos. E os sonhos são essas imagens vivas, esses símbolos sagrados que, para serem compreendidos, exigem ser decifrados com a paciência, a intuição e a reverência de um verdadeiro alquimista da alma. Capítulo 3. O que o sonho nos revela? O espelho da sombra e a voz do destino. Os sonhos são espelhos impiedosos e, ao mesmo tempo, compassivos. Eles nos mostram onde estamos estagnados, onde nos iludimos, onde a alma, em sua ânsia por inteireza, clama por cura e reconhecimento. Um pesadelo, por exemplo, não é um tormento gratuito. É uma tentativa, por vezes desesperada, da psique de nos compelir a olhar para algo que obstinadamente insistimos em ignorar. Um aspecto sombrio ou uma verdade dolorosa. Muitos desprezam seus sonhos, considerando-os confusos, ilógicos ou absurdos. Mas a alma não opera segundo as leis da lógica cartesiana. Ela é, em sua essência, simbólica. E no mundo simbólico, as aparências enganam. Um leão não é apenas um animal. Ele pode representar seu poder reprimido, sua agressividade saudável ou a força instintiva que você teme. Uma casa pode ser a estrutura de seu próprio eu, com seus cômodos representando diferentes aspectos de sua personalidade. E uma criança pode ser sua essência mais autêntica, sua inocência esquecida ou um novo potencial que anseia por nascer. A clareza do sonho reside não em sua literalidade, mas na sua capacidade de evocar uma resposta emocional e psíquica em nós. Ele nos desafia a ir além do pensamento linear e a mergulhar na profunda ressonância de suas imagens. Capítulo 4. O sonho é real, a realidade psíquica e o império do invisível. É o sonho real? Vocês me indagam com a perplexidade da consciência que anseia por tangibilidade. Sim, meu caro amigo, o sonho é tão real quanto a vigília. Ele apenas existe em uma ordem diferente de realidade. O racionalismo moderno, com sua ênfase no que é empírico e mensurável, nos convenceu de que só é real aquilo que pode ser tocado, visto ou pesado. Mas reflitam, e o amor avassalador que sentem, e a dor excruciante da alma, invisível aos olhos, mas devastadora em seu impacto, e a saudade pungente de um tempo que talvez nunca tenha existido de fato, mas que assombra o coração. Tudo isso é profundamente real, ainda que intangível aos 5 sentidos. O sonho pertence ao reino do invisível, mas é precisamente nesse invisível que reside o que há de mais verdadeiro, de mais substancial para a alma humana. Desprezar os sonhos é como habitar uma casa suntuosa e, ainda assim, ignorar seus alicerces profundos e invisíveis que garantem sua sustentação. A vida psíquica não se limita ao que se manifesta conscientemente. Ela é vasta e multifacetada. E os sonhos são uma de suas expressões mais poderosas e significativas. Capítulo 5. Tipos de sonhos. Mensageiros com propósitos distintos. Os sonhos nos visitam em uma miríade de formas, cada uma com sua intenção e mensagem específicas. Alguns são puramente compensatórios. Eles surgem para equilibrar uma atitude unilateral da consciência, mostrando o que o ego reprimiu, negou ou simplesmente esqueceu. Se você se percebe excessivamente rígido, o sonho pode trazer imagens de fluidez. Se é complacente, ele pode evocar a necessidade de desafio. Outros são prospectivos. Estes não prevêem o futuro literal, mas anunciam tendências ou possibilidades que estão se gestando na psique e que, se reconhecidas, podem moldar o caminho a seguir. Eles são como bússolas internas, apontando para o que está por vir em nosso desenvolvimento psíquico. Há também os grandes sonhos. Esses são inconfundíveis. Vívidos, marcantes e frequentemente inesquecíveis, eles carregam uma intensidade que transcende o pessoal. São verdadeiras revelações arquetípicas, manifestações diretas do inconsciente coletivo.
Trazem consigo símbolos universais e significados profundos que afetam não apenas o sonhador, mas ressoam com a experiência humana universal. Por fim, não podemos negligenciar os sonhos recorrentes, aqueles que teimam em se repetir até que lhes prestemos a devida atenção. Eles são como professores pacientes. Voltam à sala de aula repetidamente, enquanto o aluno, mesmo com os olhos abertos, ainda dorme para a lição essencial. Ignorá-los é recusar um aprendizado vital. Capítulo 6. A linguagem dos símbolos. A chave para o diálogo com a alma. A alma fala em símbolos, e os símbolos não são códigos fixos, mortos e universais, como se fossem palavras de um dicionário. Pelo contrário, são pontes vivas entre o visível e o invisível, entre o conhecido e o desconhecido. Por essa razão, eu sempre advoguei: não busquem dicionários de sonhos prontos. Eles são limitados, empobrecem a riqueza do inconsciente e anulam a individualidade da experiência. O que realmente importa não é o símbolo em si, isolado, mas o que ele significa para você, naquele contexto específico de sua vida. Um rio, por exemplo, pode ser para um indivíduo o fluxo ininterrupto da vida, a transitoriedade ou a jornada. Para outro, pode evocar o medo da morte, a perda do controle ou a submersão. O símbolo é vivo, e sua ressonância se transforma e se aprofunda com a singularidade de quem o observa e o vivencia. Interpretar um sonho, portanto, não é apenas um exercício intelectual. É um convite profundo para mergulhar dentro de si mesmo, em suas próprias associações e em sua história pessoal. Capítulo 7. Sonhos e a cura psíquica, trazendo luz às sombras. O sonho tem um poder imenso de cura porque ele confronta. Ele nos coloca face a face com as feridas que ainda supuram, os desejos que covardemente renegamos, os traumas que varremos para debaixo do tapete da memória, na esperança ilusória de que desaparecerão. Sonhar é, em sua essência, trazer luz às sombras. É um ato de coragem psíquica que nos permite ver e, eventualmente, integrar aquilo que antes negávamos. O processo de individuação, que é o grande caminho da integração da psique, a busca pela totalidade e pela realização do si mesmo, passa inevitavelmente pela confrontação e assimilação dos conteúdos do inconsciente que os sonhos revelam. Quando acolhemos os sonhos com a devida seriedade e respeito, damos um passo gigantesco em direção à inteireza e à autenticidade. Quando os ignoramos, permanecemos órfãos de nós mesmos, desconectados de uma fonte vital de sabedoria e cura. Capítulo 8. O encontro com os arquétipos, as vozes eternas da humanidade. Nos domínios oníricos, podemos nos encontrar com figuras que transcendem em muito o nosso eu individual, o nosso ego. São os arquétipos, padrões universais de energia psíquica e comportamento que residem no inconsciente coletivo da humanidade. O sábio que oferece um conselho, o herói que empreende uma jornada, a mãe que nutre, o velho que guarda a tradição, o inocente em sua pureza original e, crucialmente, a sombra que nos desafia. Essas figuras arquetípicas aparecem em nossos sonhos como personagens, como forças da natureza, como animais simbólicos, como lugares sagrados ou profanos. E sua missão é sempre a mesma: nos ensinar algo profundo sobre a nossa alma, sobre a herança psíquica da humanidade. Essas figuras são eternas, manifestando-se em mitos, lendas, contos de fadas, religiões e, de forma mais íntima, em nossos sonhos. Elas são como espelhos atemporais do que há de mais primordial, profundo e universal em nós, conectando-nos a uma tapeçaria milenar de significado. Capítulo 9. Sonhar é caminhar rumo ao si mesmo, o destino da totalidade. A meta da vida psíquica, caros amigos, não é o sucesso externo ou a aprovação social. Não é acumular bens ou poder. A meta mais elevada é a realização interior, a concretização plena do potencial que reside em cada um de nós. E os sonhos são, sem sombra de dúvida, nossos guias mais fiéis nessa jornada de retorno ao si mesmo, o centro organizador da psique, a totalidade que abrange tanto o consciente quanto o inconsciente.
Cada sonho é um mapa simbólico desenhado pela alma. É um chamado irrefutável à autenticidade, um convite para sermos quem realmente somos, para vivermos nossa verdade mais profunda. É um lembrete constante de que há muito mais em nós do que o ego consciente pode conceber. Um vasto universo de potencialidades esperando para serem descobertas e integradas. Capítulo 10. Como trabalhar com os sonhos. A arte da reverência e da integração. Para que um sonho, em toda a sua profundidade, possa realmente falar e ser compreendido, é preciso escutá-lo com a mais profunda reverência. Ele não é um problema a ser resolvido, mas uma mensagem a ser vivenciada. Meditem sobre eles, permitindo que as imagens e emoções ressoem em vocês. Conversem com as figuras que aparecem neles, como se fossem seres reais, e perguntem: o que você deseja me mostrar? Qual é a sua mensagem para a minha vida? Minha recomendação, baseada em anos de prática clínica e autoobservação, é esta: anotem seus sonhos assim que acordarem, antes que a consciência diurna os corrompa. Não tentem resolver o sonho imediatamente. Em vez disso, desenhem-nos, mesmo que não sejam artistas, pois o ato de desenhar ativa outras partes do cérebro e pode revelar novas associações. Não tratem o sonho como uma mera charada a ser resolvida por um intelecto frio, mas como um ser vivo a ser compreendido em sua complexidade e significado. Ele não quer ser apenas decifrado. Ele, acima de tudo, quer ser integrado à totalidade de sua personalidade, expandindo sua consciência e sua vida. Capítulo 11. Histórias reais de sonhos curativos. O poder da transformação psíquica. Permitam-me compartilhar um exemplo vívido que emergiu em meus longos anos de prática analítica, ilustrando o poder transformador dos sonhos. Certa vez, uma jovem paciente sonhava repetidamente com uma escada que descia até o porão de uma casa abandonada. Ela sentia um medo paralisante de descer, embora uma voz interior a instigasse. Ao explorarmos esse símbolo em nosso trabalho analítico, compreendemos que o porão representava sua história familiar oculta, repleta de segredos e traumas reprimidos, e a casa, sua própria psique com seus aspectos conscientes e inconscientes. Através de um trabalho paciente com esse sonho e suas associações, ela gradualmente acessou memórias infantis profundamente reprimidas, confrontou os fantasmas de seu passado familiar e, pela primeira vez em sua vida, começou a sentir-se inteira, não fragmentada. O sonho não era apenas um sintoma, mas um mapa, uma porta que se abria para a verdadeira cura psíquica. Ele a guiou para a fonte de seu sofrimento e, ao mesmo tempo, para a fonte de sua força. Capítulo 12. Meditação guiada. A imagem do sonho vivo. Um convite à experiência. Fechem os olhos novamente agora, por um breve instante, e respirem profundamente. Permitam-se imaginar uma floresta densa e antiga. À vossa frente, surge uma trilha sinuosa, iluminada por uma luz tênue. No fim dela, vislumbram uma porta antiga, esculpida em madeira pesada, talvez com símbolos estranhos. Vocês se aproximam, sentindo a textura áspera da madeira sob vossas mãos. Ao abri-la com um rangido suave, vocês entram em um quarto silencioso, imerso em uma penumbra acolhedora. No centro deste quarto, uma chama azul cintila com uma luz suave e misteriosa. Ao redor dessa chama, observem. Surgem os símbolos de seu último sonho memorável, flutuando no ar, vivos e vibrantes. Aproximem-se da chama azul. Sintam seu calor sutil. O que ela lhes diz? Que conhecimento ancestral ela sussurra? Que parte adormecida de vosso ser ela aquece e desperta? Permitam-se escutar. A alma, meus caros, não grita, ela sussurra, e é na quietude da escuta atenta que sua voz se revela. Conclusão. O sonho como caminho de despertar para a vida plena. Meu querido amigo, não ouse subestimar a sabedoria inata que reside nas profundezas de seu próprio ser. Seus sonhos não são meros epifenômenos.
Eles são cartas da alma, escritas com uma tinta invisível aos olhos da consciência diurna, mas carregadas de verdades eternas e de um poder transformador incomparável. Quando vocês honram um sonho, ao anotá-lo, ao refletir sobre ele, ao buscar sua mensagem, vocês não estão apenas decifrando um enigma. Vocês estão, acima de tudo, honrando a sua própria alma, estabelecendo um diálogo vital com as partes mais profundas de seu ser. Quando vocês interpretam um símbolo onírico, não estão apenas atribuindo um significado. Estão despertando um pedaço esquecido de seu ser, reintegrando uma parte de si que foi negligenciada ou suprimida. E quando vocês caminham com os sonhos como seus guias mais confiáveis, permitindo que a sabedoria do inconsciente ilumine seu caminho consciente, vocês não estão mais dormindo. Pelo contrário, vocês estão despertando para uma vida mais plena, mais consciente e mais autêntica. Agora, fechem os olhos novamente e sonhem. Mas desta vez, permitam-se sonhar acordados. A jornada rumo ao si mesmo os espera.